Bom dia a todos. Vamos agora para mais uma aula do curso de Direito Empresarial, com base na obra do Fábio Ulloa. Chegamos à segunda parte do livro, onde ele vai tratar do direito societário. Capítulo 9, Teoria Geral do Direito Societário. Ponto 1. Conceito de sociedade empresária. Para a compreensão do que é uma sociedade empresária, nós temos que ter em mente dois conceitos fundamentais, dois institutos fundamentais: a pessoa jurídica e a atividade empresarial, que é justamente a conjugação da pessoa jurídica com a atividade empresarial que vai dar ensejo à formação da sociedade empresária, né? Aí ele passa aqui por uma breve separação, né, para estabelecer uma definição de sociedade empresária, né? Ele fala das pessoas de direito privado estatais, que são aquelas de capital total ou majoritariamente público, né? No caso, as empresas públicas, totalmente público, e sociedade de economia mista, majoritariamente público. E aí fala das pessoas jurídicas de direito privado não estatais, né? Das fundações, das associações e das sociedades, né? A diferença entre as fundações, associações e as sociedades é que, rememorando aqui de cabeça, que as fundações se consubstanciam num patrimônio afetado a uma determinada finalidade. Então, o elemento principal da fundação é esse patrimônio afetado. As associações, por outro lado, são uma conjugação de pessoas, e claro que tem um patrimônio envolvido também, mas o elemento central da associação são as pessoas envolvidas em torno de uma determinada finalidade, né? Nas sociedades, por outro lado, também se trata de pessoas envolvidas numa determinada finalidade, só que essa finalidade é necessariamente uma finalidade lucrativa. Então, as sociedades elas têm um escopo negocial. São, portanto, pessoas jurídicas de direito privado não estatais com escopo negocial, né? Essa sociedade ela pode ser uma sociedade simples, né? Ou pode ser uma sociedade empresária, que é quando tem um elemento de empresa que se consubstancia na organização profissional dos fatores de produção. Então, se a sociedade com finalidade lucrativa, ela organizar os fatores, ela organizar de forma profissional os fatores de produção, ela vai ser uma sociedade empresária. Se não, vai ser meramente uma sociedade simples, né? Uma exceção a esse critério que tem em vista, uma exceção a esse critério material é a sociedade por ações, que sempre vai ser empresária, independentemente de qualquer outra circunstância, e a sociedade cooperativa, que nunca será empresária, né? Essas são duas imposições legais, né, que independem da aferição desses requisitos de ordem material. Abri o Código Civil, porque está no 982 essa questão da cooperativa. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Parágrafo único. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Então, a sociedade empresária é aquela que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro.
que é justamente aquela atividade com escopo negocial e finalidade lucrativa que visa a organização profissional dos fatores de produção. Passando adiante. Ponto 2. Personalização da sociedade empresária. Tudo aquilo que a ordem jurídica reputa apto a ser credor ou devedor de prestações é sujeito de direito, seja pessoa física ou jurídica. Pessoas, PF ou PJ, pessoa física ou pessoa jurídica, podem praticar quaisquer atos não legalmente proscritos. É a expressão do princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Esse é o chamado princípio da legalidade ampla. E é o princípio da legalidade estrita que se aplica à administração pública e àqueles regidos pelo regime jurídico de direito público, que difere, que na verdade é o contrário. Para as pessoas submetidas ao regime jurídico de direito público, só é lícito fazer o que a lei permite, na medida em que a lei na medida em que a coisa pública pertence em última análise ao povo soberano, e o povo soberano, por meio de seus representantes, estabelece o regramento, quer dizer, as leis que vão regrar o exercício da coisa pública. O gestor da coisa pública, ele não é gestor da coisa dele, mas gestor da coisa do povo. E esse povo soberano emana, por meio de seus representantes, as regras que vão estabelecer o modo de exercício do gestor público. Ele não pode agir com a liberdade como se a coisa fosse dele, tal como se dá com as pessoas submetidas ao regime jurídico de direito privado. Sono. Os entes despersonalizados. Bom, nós vimos que as pessoas que têm personalidade jurídica, seja pessoa natural ou pessoa jurídica, elas podem praticar quaisquer atos que não estejam proibidos pela lei. Os entes despersonalizados, por outro lado, eles só podem praticar os atos legalmente previstos. Para esses entes despersonalizados, eles não têm o mesmo âmbito, a mesma amplitude de atuação das pessoas que têm personalidade jurídica. Os entes despersonalizados são, por exemplo, o espólio, a massa falida, o condomínio edilício. Em regra, eles só podem praticar os atos que são autorizados pelo ordenamento jurídico. As exceções a isso são os atos típicos do ente despersonalizado, que são íncitos à natureza dele, ainda que não tenham autorização legal. Por exemplo, o condomínio, para ser empregador, contratar os funcionários ali, o porteiro, o funcionário da limpeza e etc. A Ireli, ela também é pessoa jurídica. Ireli é a empresa individual de responsabilidade limitada. A rigor, a Ireli é uma sociedade limitada, tem o mesmo regramento da sociedade limitada, só que tem um único sócio. A personalização das sociedades empresárias, quer dizer, a aquisição da personalidade jurídica, gera 3 consequências básicas. A titularidade negocial, que representa a autonomia em relação aos sócios que a representam, quer dizer, existem os negócios dos sócios, enquanto pessoas físicas autônomas, e existem os negócios da sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica autônoma e independente em relação aos sócios. B. Titularidade processual, demandar e ser demandado em juízo autonomamente, quer dizer, autonomia negocial e autonomia processual. C. Responsabilidade patrimonial, regra da autonomia patrimonial, quer dizer, a responsabilidade, o patrimônio da sociedade e a responsabilidade patrimonial da sociedade em regra distinta da responsabilidade dos sócios. Isso se dá de forma mais clara na sociedade limitada, ou nas sociedades em geral de responsabilidade limitada. Fim da personalização. Etapas. Vamos mais isso aqui.
Pode se dar por meio da dissolução em sentido... As etapas, né? Primeira etapa, dissolução em sentido estrito, né? Que é o desfazimento da constituição da sociedade. Segunda etapa, liquidação, que é a realização do ativo, quer dizer, vamos ver quanto que a gente tem de patrimônio aqui, vamos vender o que a gente tem aqui de bens móveis e imóveis, dar liquidez isso aqui, transformar isso aqui em dinheiro, pagar os credores e ver o que sobra, né? E o C é partilha, que é justamente essa distribuição do que restou após o pagamento do passivo, né? Após o pagamento dos credores. Portanto, a extinção não se dá por um ato singular, mas ela se dá por todo um processo, né? Esse processo de dissolução em sentido estrito, de liquidação e depois de partilha, né? Os outros meios de extinção da sociedade nós vamos tratar mais adiante, que são aqueles meios, o meio, por exemplo, da incorporação. Uma sociedade é incorporada a outra, então a sociedade que foi incorporada, né, ela é extinta em favor da incorporadora. A fusão, né, que é a junção de duas sociedades, né, elas se extinguem, formam uma nova, né, e etc. Nós vamos ver pontualmente cada uma dessas modalidades. Classificação das sociedades. E nós temos que ter em conta aqui que tem várias classificações com base em critérios distintos, né? A única sociedade que não vai ser não vai ser enquadrada aqui nessa classificação agora, vai ser tratada de forma apartada, é a sociedade em conta de participação, porque ela é uma sociedade despersonalizada, que está tratada nos artigos 991 e 996 do Código Civil. Que a rigor não poderia nem ser chamada de sociedade, é mais ou menos um contrato ali entre as partes, mas que legalmente recebe o nome de sociedade, vai ser tratada num momento distinto, né? Então, adiante, a classificação. Vou arrumar isso aqui. Bom, a regra na classificação, na regra nas sociedades é a autonomia patrimonial, né? De modo que o patrimônio da sociedade é um e o patrimônio dos sócios é outro, né? Outra regra, mesmo nas sociedades que não são de responsabilidade limitada, é o benefício de ordem, quer dizer, primeiro a execução do patrimônio da sociedade empresária, para que depois se possa chegar no patrimônio dos sócios, né? Artigo 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Regra geral, benefício de ordem. Está também no 795. É nula no seguro de... Não. Essa anotação aqui está errada. Depois eu vou verificar isso aqui. Deixa eu dar uma olhada logo agora. Aqui. Essa regra está disposta também no CPC, no 795, parágrafo 1º. O sócio réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade, né? Uma regra de execução. Quando a lei fala em responsabilidade solidária, refere-se às obrigações dos sócios perante a sociedade, não da sociedade com terceiros. Por exemplo, integralização do capital. O questionamento é se a responsabilidade subsidiária será limitada ou ilimitada. Então aqui é o seguinte,
Quando a lei fala em responsabilidade solidária, é sempre a responsabilidade solidária dos sócios em caráter subsidiário, porque de qualquer modo vai vigorar o benefício de ordem, né? Primeiro vai se executar os bens da sociedade para depois chegar no sócio. Então, as obrigações perante terceiros, né? Tendo em vista a sociedade e os sócios, a responsabilidade do sócio sempre vai ser de caráter subsidiário em relação à sociedade, né? Beleza. Vamos ver aqui 1039 do Código Civil. E trata da responsabilidade a responsabilidade solidária é sempre dos sócios perante a sociedade, né? Quando a lei fala. 1045. Beleza. Parar aqui rapidão. Bom, aqui conta a responsabilidade subsidiária, né? Após o exaurimento do patrimônio da sociedade, como é que vai se dar a responsabilidade dos sócios, né? No caso da sociedade ilimitada, quer dizer, com responsabilidade ilimitada dos sócios. É a sociedade em nome coletivo, né? Sociedade mista, que é aquela que alguns sócios vão ter responsabilidade ilimitada e alguns vão ter responsabilidade limitada. A sociedade em comandita simples e o comanditado responde ilimitadamente e o comanditário responde limitadamente ao capital que ele subscreveu, né? Na comandita por ações, os sócios diretos respondem ilimitadamente e os demais acionistas respondem de forma limitada, quer dizer, conforme o valor da ação que ele subscreveu. Sociedade limitada, né? É a sociedade limitada e a sociedade anônima, né? Mas mesmo na sociedade de responsabilidade limitada, a responsabilidade interna, quer dizer, a responsabilidade pela integralização do capital, ela é uma responsabilidade solidária de todos os sócios, né? Portanto, o sócio de sociedade limitada e o sócio comanditário de sociedade em comandita simples, eles respondem até o limite do capital não integralizado, né? Vamos supor que o capital subscrito, o cara subscreveu uma cota e pagou a cota dele, beleza. Só que tem um outro cara que subscreveu uma cota e não pagou. E o capital da sociedade, vamos supor que tem 3 sócios, né? 2 subscreveram ali 10 mil e pagaram os 10 mil, e um outro cara subscreveu 10 mil e não pagou, e o capital da sociedade está constando como 30 mil. Por esses 10 mil remanescentes, os 3 respondem, né? Mesmo os 2 que já pagaram os 10 mil, eles respondem por esses outros 10 mil que foram subscritos e não pagos, né? Claro, vão ter direito de regresso depois contra os demais, né?
No caso de SA e acionista não diretor da comandita por ações, ele responde até o limite do valor não integralizado da cota que subscreveu. Então, no caso da SA, essa responsabilidade é ainda mais restrita do que na limitada, né? O sujeito vai responder não pelo total do capital não integralizado, mas vai responder somente pela não integralização da cota que ele mesmo subscreveu, né? Então é mais seguro ainda, uma situação mais confortável para o acionista, né? Todo aquele que ingressa numa sociedade contribui para o capital social, né? A subscrição é o compromisso de pagar. 3.2. Classificação quanto ao regime de constituição e dissolução. Sociedades contratuais, o ato constitutivo e regulamentar é o contrato social, né? São a sociedade em nome coletivo, a comandita simples e a LTDA. É a sociedade que tem uma maleabilidade maior, né? Tem maior liberdade de autonomia para fixar o regramento interno da sociedade nas sociedades contratuais. As sociedades institucionais, o ato regulamentar é o estatuto social, né? O caso das SA e da comandita por ações, né? É um regramento mais estanque, né? Tá muito balizado, é muito controlado pela lei, né? No caso das sociedades contratuais, o regramento é feito pelo Código Civil, e das SA predominantemente pela lei das SA, né? Classificação quanto às condições de alienação da participação societária. Questão da irrelevância da individualidade subjetiva do sócio, né? Da relevância ou irrelevância da individualidade subjetiva do sócio, né? Aí a questão aqui quanto às sociedades de pessoas e sociedades de capital, né? A participação na sociedade contratual é chamada de cota, e na sociedade institucional, a SA e a comandita por ações, é chamada de ação, né? Existe a possibilidade de condicionamento da alienação da participação societária a não sócio. Então, existe a possibilidade da própria sociedade estabelecer condições para a venda da participação societária a alguém que não seja sócio previamente da sociedade, né? No caso da sociedade de pessoas, existe a possibilidade de veto ao ingresso de estranho, né? No caso da sociedade de capital, vigora o princípio da livre circulabilidade da participação societária. Então, a princípio, não pode ser estabelecida nenhuma vedação à alienação da participação social a estranho, né? Toda sociedade é formada por uma conjugação de capital e pessoas. O critério se vale do elemento preponderante. Então, você está falando sociedade de pessoas, sociedade de capital, mas toda a sociedade é ao mesmo tempo de pessoas e de capital, né? Essa distinção tem em vista tão somente o elemento preponderante naquela sociedade, né? Se o que é mais preponderante vamos dizer, é o vínculo ali entre as pessoas, ou se é o capital investido, né? Em razão disso, cotas em sociedades de pessoas são impenhoráveis por dívidas particulares de seu titular. Por exemplo, se o cara tem uma dívida particular, ele é sócio de uma sociedade, tem uma dívida particular dele, é ajuizado uma ação de cobrança, depois passa a execução, a cota dele na sociedade é impenhorável, porque se a cota dele fosse penhorada, quer dizer, fosse estabelecida uma restrição ali sobre a cota. A penhora é um ato preparatório à execução, né? Se fosse estabelecida a penhora e, por conseguinte, a execução, seria possibilitado em tese o ingresso de uma pessoa estranha na sociedade, quer dizer, a pessoa que comprou a participação social dele ingressaria na sociedade, e como é uma sociedade de pessoas, isso é vedado, né? Mas isso tem uma mitigação na jurisprudência, né? Depois nós vamos ver. Existe a possibilidade de dissolução parcial da sociedade por morte de sócio, se inadmitido o ingresso de sucessor, né?
Então o cara morreu, não tem no contrato social ali a possibilidade do sucessor dele continuar exercendo a sociedade, há uma dissolução parcial da sociedade, né? Quer dizer, aquela parte do capital social deixa de integrar a sociedade, promove-se a liquidação, paga-se os herdeiros do camarada e a sociedade meio que se fragmenta, né? Ela perde um pedaço, perde a parte correspondente àquele sócio que morreu, né? As sociedades institucionais são sempre de capital, as outras podem variar, né? Então SA e comandita por ações sempre de capital, e todas as outras podem variar, né? Na sociedade em nome coletivo e comandita simples, a alienação para estranho demanda a anuência dos demais sócios, né? A comandita simples é de pessoas se a morte for do sócio comanditado, e de capital se a morte for de sócio comanditário. Então, se o sócio comanditário morrer, os herdeiros dele podem assumir a cota do comanditário sem problema. E se for a morte for do comanditado, e aí isso aí fica ao talante do contrato social, né? Na LTDA, na limitada, o contrato social é que vai definir, né? Se o contrato social for omisso, né, o regramento é que o ingresso de estranho pode ser obstaculizado por 1/4 do capital social, né? 3.4. Classificação quanto à quantidade de sócios, né? Pluripessoais, que é a regra, né? Mais de uma pessoa. E unipessoais, um único sócio, né? As hipóteses de unipessoal são a subsidiária integral de SA, né? Que pode se dar somente quando a SA for brasileira. Quer dizer, você tem uma SA, né? Você tem uma sociedade por ações, às vezes é uma empresa muito grande e por questões operacionais, patrimoniais, etc., é conveniente que determinada atividade daquela que inicialmente cabia competir aquela SA seja, vamos dizer, descentralizada, né? Que haja uma outra entidade responsável por isso, né? Mas é uma entidade diretamente ligada à SA, como se fosse um braço da SA, é uma subsidiária integral, né? A SA é titular total do capital daquela sociedade descentralizada. Então, a sociedade descentralizada tem um único sócio, que é a própria SA, né? Isso está previsto no artigo 251 da Lei das SAs. Vamos dar uma olhada. Isso. Beleza. Está previsto no 251, só é admitido no caso de sociedade por ações. A subsidiária integral só pode ter como único acionista uma sociedade por ações brasileira, né, não estrangeira. E outra exceção é a ERELI, né, que está no artigo 980A do Código Civil. Beleza. 3.5. Classificação quanto à nacionalidade. É nacional quando for constituída conforme a legislação brasileira, com sede e administração no Brasil, irrelevante a nacionalidade do capital ou dos acionistas. Então, não interessa se todos os acionistas são estrangeiros, né, ou se o capital ou a nacionalidade do capital. O que interessa é se a sociedade for constituída conforme a legislação brasileira e tiver sua sede e administração aqui. Nesse caso, ela vai ser nacional. E ela vai ser estrangeira por exclusão quando não preencher esses requisitos, quer dizer, quando não for cumulativamente estabelecida conforme a legislação brasileira e quando não tiver a sede e a administração aqui. Nesse caso, ela vai ser submetida a um regramento específico, né, que pode implicar a necessidade de autorização do Estado brasileiro para se instalar aqui, etc, né?
Aqui, ponto 4, sociedade irregular, né? Como nós sabemos, para o exercício da atividade empresarial, como regra, é necessário o registro na junta comercial anteriormente ao início das atividades, né? Se o sujeito não fizer isso, vai estar constituída uma sociedade irregular, né? Há uma distinção doutrinária entre sociedade irregular e sociedade de fato, mas é uma distinção que não tem repercussão prática, né? Seria o seguinte: a sociedade irregular é aquela com um contrato ou estatuto não registrado. O contrato existe, o estatuto existe, mas ele não foi registrado na repartição competente. E a sociedade de fato é aquela que não tem nenhum contrato, ainda que só entre as partes ali, né? A única repercussão disso, na verdade, está aqui no artigo 987. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então, no caso, a sociedade irregular que tem um contrato, seria, vamos dizer, uma prova ali da existência da sociedade em caso de necessidade, né? A nomenclatura da sociedade irregular, no sentido amplo, abarcando aqui a sociedade irregular e a de fato, é chamada sociedade em comum, né? As restrições são a ilegitimidade ativa para requerer o pedido de falência e recuperação judicial, a ineficácia probatória dos livros comerciais, a responsabilidade ilimitada dos sócios, né, que é a nota mais marcante. E essa questão das restrições foi tratada mais propriamente no capítulo 3, item 5, ao qual eu me remeto aqui. Que trata aqui, onde nós tratamos também das repercussões tributárias, previdenciárias e perante o poder público, né, impossibilidade de participar de licitações, contratações públicas e etc. Vou ler aqui rapidamente, são apenas 4 artigos que tratam da sociedade em comum, vou ler aqui. Enquanto não escritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste capítulo, aplicando subsidiariamente no que com ele for compatíveis a norma da sociedade simples. Então, a sociedade simples é o regramento subsidiário aqui da sociedade em comum. Os sócios nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito, poderão provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial do qual os sócios são titulares em comum. Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por atos de qualquer sócios, salvo o pacto expresso e limitativo de poderes que somente terá eficácia contra terceiro que conheça ou deva conhecer. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou pela sociedade. Então, todos os sócios vão ter responsabilidade ilimitada, só que o cara que contratou em nome da sociedade, ele não vai poder gozar do benefício de ordem, quer dizer, ele não vai poder exigir que primeiro seja executado esse patrimônio especial afeto à sociedade, vai direto nas costas dele, né? E os outros vão responder ilimitadamente, mas somente na medida do que extrapolar o patrimônio especial da sociedade, né? 5. Desconsideração da personalidade jurídica. Autonomia patrimonial pode dar ensejo a fraudes, né? Abre a possibilidade de responsabilização direta do sócio. Então, quer dizer, tem uma separação ali entre o patrimônio da sociedade e o patrimônio do sócio como uma medida de segurança para o empreendedor, para ele ter noção do limite do risco dele, né? E para incentivar ele a empreender, né? No entanto, essa divisão patrimonial ela pode dar ensejo a fraudes, né? A fraude, para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, deve estar relacionada à manipulação da autonomia patrimonial, né?
Isso de acordo com a teoria subjetivista, né, que reclama a existência do elemento subjetivo consistente na fraude, né, propriamente dita, na má-fé, no engodo, né? E de qualquer modo, a desconsideração ela é episódica e pontual, ela não implica a invalidade dos atos constitutivos da sociedade. Então, não se desfaz a sociedade, não se desconstitui a personalidade jurídica, mas se afasta num determinado caso, num determinado ponto, vamos dizer, se suspende ali naquela hipótese específica a autonomia patrimonial da personalidade jurídica para que se possa atingir o patrimônio dos sócios. O Fábio Conder, ele prega a teoria objetiva, né, que foi inclusive subscrita pelo Código Civil, que tem como pressuposto a confusão patrimonial ou o desaparecimento do objeto social. Então, se tiver um tratamento indistinto ali entre o patrimônio do sócio e o patrimônio da sociedade, for tudo uma massa indistinta, tratada sem autonomia, sem divisão, isso aí dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica, porque o cara está botando o patrimônio dele na sociedade e vice-versa. Então, no plano fático já não tem distinção. Então, no plano jurídico passa a também não ter. Ou o desaparecimento do objeto social, quer dizer, aquela atividade que a empresa explorava não existe mais, ela parou de explorar aquela atividade, né? Virou uma mera forma jurídica para resguardar o patrimônio do sócio, né? A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversos diplomas do direito brasileiro. Por exemplo, vou ler aqui cada um. Primeiramente, no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Está no artigo 28 do CDC. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência e encerramento da inatividade da pessoa jurídica provocados por má gestão ou administração. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Então, no âmbito do consumidor aqui, por esse parágrafo 5º, restou revogada a autonomia patrimonial, né? Em face do consumidor, essa autonomia patrimonial não existe, porque se o patrimônio da sociedade não for suficiente, quer dizer, se ele for obstáculo, né, ao ressarcimento efetivo, vai se buscar ali no patrimônio do sócio, né? Outra previsão também é na lei ambiental 9.605, no artigo 4º, poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. E também no artigo 34 da lei antitrust, que é a lei 12.529. A personalidade jurídica do responsável por infração à ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte desse abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, ato ou fato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, quando houver falência, insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocada por má administração. Então nós vemos que essa autonomia patrimonial ela é mitigada em diversas hipóteses, como regra, quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial ou qualquer tipo de abuso,
no caso do CDC e da lei ambiental, sempre que for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos. E no caso da lei antitrust, também nas hipóteses de abuso, má administração, infração à lei e etc. Bom, meus caros, por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos.